Trabalhar como segurança noturna em um shopping parecia ser um serviço tranquilo. Não havia clientes para lidar, as lojas estavam fechadas e o único som que costumava quebrar o silêncio era o zumbido baixo dos ventiladores de ar-condicionado e o eco distante dos meus próprios passos nos corredores vazios. Era um trabalho solitário, mas eu não me importava. Já fazia isso há anos, conhecia cada canto daquele lugar, cada ponto cego das câmeras, cada ruído estranho que o prédio fazia ao se acomodar durante a madrugada. Já vai se inscrevendo em nosso canal, beleza? Minha rotina era simples: patrulhar os pisos vazios, checar as portas das lojas, garantir que nenhuma entrada tivesse sido violada e, de tempos em tempos, voltar à sala de segurança para monitorar as câmeras. Sempre segui esse protocolo sem problemas, sem incidentes, sem nada além de algumas lâmpadas piscando ou alarmes falsos causados por sensores defeituosos. Nunca fui do tipo que se assusta fácil. Nunca deixei que histórias de fantasmas ou boatos sobre o shopping me afetassem. Mas naquela noite algo aconteceu. E desde então, eu nunca mais enxerguei aquele lugar da mesma forma. Era por volta das 2 da manhã quando comecei minha ronda no 3º andar. O shopping era grande, e mesmo com todas as luzes apagadas, as luzes de emergência criavam sombras estranhas ao longo dos corredores. O brilho fraco e amarelado tremeluzia nas paredes, distorcendo vitrines e transformando manequins em figuras escuras e sem rosto. O som dos meus passos ecoava no espaço vazio, mas naquela noite parecia haver algo mais, algo além de mim. A sensação de estar completamente sozinho ali dentro começou a me incomodar de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Meu peito ficou pesado, como se a própria escuridão do lugar estivesse me pressionando. Tentei ignorar, seguir com a patrulha, mas a cada esquina, a cada corredor silencioso, aquela sensação de inquietação só aumentava. Foi quando passei em frente à loja de brinquedos que um arrepio gelado percorreu minha espinha. Algo parecia errado, muito errado. Parei, observando a vitrine iluminada pelo letreiro apagado. Meu estômago se revirou ao notar que alguns brinquedos estavam espalhados pelo chão. Urso de pelúcia, bonecas, carrinhos de controle remoto, todos caídos de forma aleatória. Isso não fazia sentido. Eu tinha certeza absoluta de que, quando passei ali mais cedo, tudo estava organizado, os brinquedos perfeitamente empilhados nas prateleiras. Engoli em seco e peguei o rádio para chamar alguém da equipe. Central, aqui é o vigia do 3º andar. Alguém copia? Só estática. Apertei o botão de novo. Alô? Teste de comunicação. Nada. O shopping inteiro parecia mergulhado em um silêncio sufocante, como se tivesse sido arrancado do mundo real. O único som era minha própria respiração ficando cada vez mais pesada. Foi então que eu vi, baixo, fraco, uma risada infantil, arrastada e abafada, vindo de dentro da loja. Meu sangue gelou. A loja estava fechada desde as 10 da noite, e eu estava sozinho. Meu coração acelerou. Não havia crianças ali. Não havia ninguém ali. Engoli em seco e dei um passo para trás. A luz fraca piscou por um segundo, e quando olhei novamente para a vitrine, um dos bonecos que antes estava no chão, agora estava sentado, virado para mim. O frio na barriga foi imediato. O boneco não estava ali antes. Não poderia estar. Olhei ao redor, esperando encontrar alguma explicação lógica, mas tudo ao meu redor estava imóvel, morto. Nenhum som além da minha própria respiração entrecortada. Apressei o passo, tentando afastar a ideia de que poderia estar vendo coisas. Era o cansaço, só podia ser. Meu turno estava quase acabando. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas então, um barulho. Um baque seco atrás de mim. O boneco havia caído novamente. Dessa vez, corri. Segui pelo corredor principal em direção à praça de alimentação, onde o monitoramento de câmeras ficava. Meu peito subia e descia rápido, e eu tentava ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Mas quando virei a esquina, parei abruptamente. As cadeiras que sempre ficavam organizadas ao redor das mesas estavam todas viradas para o mesmo lado, perfeitamente alinhadas, encarando o centro da praça de alimentação, como se estivessem assistindo algo invisível. O silêncio ficou mais denso.
O ar estava gelado de um jeito anormal e minha respiração saía em pequenas nuvens brancas. Foi então que percebi. No reflexo do vidro de uma lanchonete, havia alguém me observando. Uma silhueta escura, parada bem atrás de mim. O coração disparou. Minhas pernas pareciam presas ao chão. Me virei num impulso, pronto para enfrentar, fosse o que fosse. Nada. O corredor estava vazio, mas o vidro ainda mostrava a silhueta. Ela não tinha se movido. Continuava ali, parada, olhando para mim. O desespero tomou conta do meu corpo. Senti os pelos da nuca se arrepiarem enquanto dava passos trêmulos para trás, sem tirar os olhos do reflexo. Foi quando a silhueta inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse curiosa. Eu não pensei duas vezes. Corri. Entrei na sala de segurança, trancando a porta atrás de mim com mãos trêmulas. Me joguei na cadeira, arfando, e comecei a mudar as câmeras freneticamente, tentando encontrar alguma explicação para o que estava acontecendo. Foi então que vi. No corredor da loja de brinquedos, as luzes piscavam. E entre as piscadas, uma figura alta e esguia se movia. Devagar, cada vez mais perto da câmera, cada vez mais perto de mim. A última coisa que vi antes da tela ficar completamente preta foi um rosto pálido. Olhos fundos, vazios, como poços sem fundo. Um sorriso distorcido, largo demais, como se a pele tivesse sido puxada para os lados à força. Ele não piscava, ele não se movia, mas eu sabia que ele me via. Então as câmeras desligaram. O rádio, que antes estava mudo, voltou a chiar com um som irregular, como se algo estivesse interferindo no sinal. Meu coração martelava no peito. Apertei o botão do rádio com mãos suadas, tentando chamar alguém, qualquer um. Foi quando ouvi uma respiração baixa, rouca, vinda do outro lado da linha. E então, uma voz sussurrou apenas 3 palavras. Você me viu. O rádio caiu da minha mão, meu corpo gelou. Por um momento fiquei paralisado, esperando que fosse minha imaginação, esperando que, de alguma forma, tudo aquilo não fosse real. Mas então, algo bateu na porta da sala de segurança. 1, 2, 3 vezes. Lentamente. Como se soubesse que eu estava ali. Como se estivesse brincando comigo. Eu não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Naquela mesma noite, pedi demissão. Nunca mais entrei naquele shopping depois da meia-noite. Mas às vezes, quando passo perto dali e olho para dentro através das portas de vidro, vejo um reflexo que não deveria estar ali. E tenho certeza de que ainda há algo me observando. Eu já trabalhei em muitos lugares, mas nada se compara àquela usina abandonada. O prédio colossal de concreto e aço enferrujado se erguia como um gigante adormecido no meio do nada, cercado por mata fechada e um silêncio quase sepulcral. Meu trabalho era simples: vigiar o local durante a noite, impedir invasões e relatar qualquer atividade suspeita. Fácil, certo? Foi o que pensei quando aceitei a vaga, mas eu não fazia ideia do que me esperava. Minha primeira noite na usina começou tranquila. O rádio estava mudo. O único som era o zumbido de insetos do lado de fora e o farfalhar das folhas sob o vento fraco. Andei pelos corredores longos e vazios, iluminando os cantos escuros com minha lanterna. Tudo parecia em ordem. Apenas poeira, ferrugem e o cheiro de óleo velho impregnado nas paredes. Por volta das 2 da manhã, enquanto caminhava pelo setor leste, uma área cheia de tubulações gigantescas, ouvi um som, algo arranhando o metal. Parei e segurei a lanterna com firmeza, apontando para os canos. O barulho cessou. Continuei andando, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Na segunda noite, a atmosfera parecia diferente. O ar estava pesado, denso, como se algo invisível me observasse dos cantos mais escuros da usina. Quando cheguei ao setor leste novamente, senti um cheiro podre no ar. Algo como carne estragada misturada com ferrugem e mofo. Foi então que ouvi passos pesados, mas erráticos, como se alguém arrastasse os pés pelo chão de concreto. O som vinha de um corredor lateral, onde as luzes de emergência mal funcionavam. Meu coração começou a bater mais rápido. Apaguei a lanterna por instinto, tentando ouvir melhor. Os passos pararam e então veio a respiração.
lenta, rouca, quase animalesca. Dei um passo para trás. Meu rádio chiou de repente, soltando um estalo alto que me fez pular. E então a voz, fraca, distorcida, sussurrando algo que me gelou até os ossos. Você não deveria estar aqui. Saí dali o mais rápido que pude, me forçando a não olhar para trás. Na terceira noite, eu já estava inquieto antes mesmo de começar a patrulha. Algo naquela usina me incomodava de um jeito que eu não conseguia explicar. Era um peso no ar, uma sensação de que eu não estava sozinho, mesmo sabendo que ninguém mais deveria estar ali. Dessa vez levei um canivete no bolso, embora soubesse que, se aquilo que eu sentia fosse real, uma lâmina não me ajudaria em nada. Fiz minha ronda inicial, passando pelos corredores principais e verificando as portas de acesso. Tudo parecia normal, até eu chegar novamente ao setor leste. O cheiro ruim estava mais forte, mais denso, quase palpável. Apanhei um pano da mochila e o amarrei sobre o nariz para suportar o fedor. Minhas botas ecoavam no chão de cimento enquanto eu passava entre as tubulações, tentando ignorar a sensação de que algo rastejava à espreita, no escuro. Foi quando escutei o som outra vez. Arranhões. Dessa vez, eles não vinham das tubulações, mas do teto. Levantei a lanterna devagar, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. A luz dançou pelas vigas de aço enferrujadas e parou em algo que fez meu estômago revirar. Marcas. Havia marcas de unhas profundas cravadas no metal, como se algo tivesse escalado ali com as próprias mãos. Engoli em seco. Minha lanterna começou a piscar. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor. Virei na direção do som e um arrepio gelado percorreu meu corpo. A porta de aço que eu havia trancado minutos antes estava agora entreaberta. E então, ali na penumbra, vi uma silhueta, alta, magra, com membros desproporcionais e uma cabeça inclinada para o lado, como se estivesse me estudando. Meu coração disparou. A criatura deu um passo à frente. O som de ossos estalando preencheu o silêncio. Eu não esperei. Disparei pelo corredor, tropeçando nos próprios pés, quase caindo, mas não parei. Corri até a saída de emergência sem olhar para trás, sem pensar em nada além de sair dali. Quando cheguei ao lado de fora, o vento frio da madrugada me atingiu como um tapa. Atrás de mim, a usina permaneceu silenciosa. Fechei a porta com força, trancando-a. Minhas mãos tremiam. Então meu rádio chiou de novo. E a voz sussurrou, bem perto do meu ouvido. Isso não vai te salvar. Na quarta noite, eu já estava decidido a pedir demissão. Mas algo dentro de mim queria entender o que estava acontecendo. Fui para a usina como de costume, mas dessa vez levei meu celular para gravar qualquer coisa estranha. Por volta das 2:30 da manhã, quando passei pelo setor oeste, um lugar que evitava porque sempre me dava calafrios. Ouvi novamente os passos. Dessa vez, estavam mais próximos. Corri para um dos escritórios abandonados e me escondi atrás de uma mesa. Foi quando vi uma sombra alta, disforme, com membros alongados e movimentos não naturais, surgiu na entrada do escritório. Seus olhos, 2 pontos brilhantes no escuro, varreram o ambiente. Meu peito subia e descia rápido, segurando a respiração. O rádio chiou outra vez. A criatura virou a cabeça para o lado de forma abrupta e soltou um som horrível. Um ruído que parecia a mistura de um choro de bebê e um grito distante. Saí correndo. Meus pés deslizaram no chão de concreto enquanto eu disparava pelos corredores mal iluminados. Podia ouvir os passos atrás de mim. Não eram passos normais. Eram irregulares, como se a coisa se movesse de maneira errática, arrastando partes do corpo pelo chão. O cheiro podre que eu já sentira antes agora parecia mais forte, impregnando o ar, como se aquela coisa carregasse a morte consigo. Passei por um conjunto de prateleiras velhas e derrubei tudo o que pude no caminho, tentando criar uma barreira. O estrondo dos objetos caindo ecoou na escuridão, mas o som não foi suficiente para cobrir o ruído da criatura se aproximando. Olhei para o celular na minha mão e apertei o botão de gravação. Se aquilo fosse a minha última noite, pelo menos alguém veria o que realmente acontecia naquela usina. Meu peito ardia pela falta de ar. Minhas pernas já doíam, mas continuei correndo. Dobrei uma esquina e me joguei dentro de uma sala de armazenamento, fechando a porta atrás de mim com força.
A escuridão era quase total. O único som era minha respiração acelerada e o eco distante daquela coisa se arrastando pelo corredor. Segurei o celular com força, tentando manter a câmera apontada para a fresta da porta. E então, vi. A sombra parou bem diante da entrada. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Mas então, algo deslizou lentamente pela fresta. Algo longo, fino e deformado. Um dedo. E ele começou a se mexer, como se me chamasse para sair. Corri pelo corredor estreito até alcançar a saída da usina. Mas antes de cruzar o portão, senti algo agarrar meu ombro. A pressão era forte, gélida, como se dedos ossudos estivessem tentando me puxar de volta. Consegui me soltar e correr até meu carro. Liguei o motor com as mãos tremendo e olhei pelo retrovisor uma última vez. A silhueta estava lá, parada no portão, me observando. Mas não estava sozinha. Ao redor dela, sombras menores começaram a se formar, surgindo do nada, como se fossem puxadas da própria escuridão da usina. Olhos brilhantes se abriram no breu, encarando-me fixamente. O motor roncou quando pisei no acelerador, arrancando com o carro antes que algo mais pudesse acontecer. Meu coração martelava contra o peito, o suor escorrendo pela minha testa. Só quando cheguei em casa e tranquei todas as portas, foi que percebi que ainda segurava meu celular. Abri a galeria de vídeos com as mãos tremendo. A gravação estava lá. Apertei o play. No início, apenas escuridão e o som da minha respiração ofegante. Depois, o chiado do rádio. E então, a voz. Baixa, rouca, sussurrando, mas clara o suficiente para gelar meu sangue. Ainda estamos aqui. Desde aquela noite, nunca mais voltei àquela usina. Pedi demissão sem dar explicações e nunca mais aceitei trabalhos em lugares abandonados. Mas às vezes ainda tenho pesadelos. E, no silêncio da madrugada, ainda posso ouvir aquela voz sussurrando. Você não deveria estar aqui. Eu aposto que você cagou na cueca de tanto medo, não é?